Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, meus amigos aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Antes de nós começarmos aqui o nosso estudo do Evangelho, quero desejar a todos os professores que nos ouvem, que nos assistem, que tenham um dia muito bem comemorado, que vale muito a pena, porque é uma profissão muito importante, muito séria. Que Deus abençoe a todos. Importante. Olha só, nós vamos ler como página de abertura, estamos no capítulo 28, na coletânea de preces. Nós vamos ler como página de abertura o item 34, que é o prefácio que leva por título Um Perigo Iminente. Vamos ler o 34. Guilherme. Pelos perigos que passamos, Deus nos lembra a nossa fraqueza e a fragilidade da nossa existência. Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos e que ela está presa por um fio que se pode romper no momento em que menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois tanto o importante quanto o humilde estão submetidos às mesmas alternativas. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que, na maior parte das vezes, essas consequências, caso ocorressem, seriam a punição de uma falta cometida ou um dever não cumprido. Isso aí é para a gente ler, reler e entender até a situação que todos passamos nos dias de hoje, né? Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento, lembrar da doce e meiga imagem do Cristo. Senhor Jesus, nosso amigo, nosso mestre, estamos reunidos, Senhor, em Teu nome, para mais um estudo do Teu Evangelho. E te pedimos, Senhor, que permita que os espíritos queridos, amigos, que trabalham incansavelmente aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, possam mais uma vez estarem junto de nós, para que possamos tirar muito proveito de tudo que for analisado na manhã de hoje. Fica conosco, Senhor. Estamos sempre precisando muito de Ti. Graças a Deus. Nós vamos hoje, continuando aqui no capítulo 28, nós estamos no item 30, que é ato de submissão e de resignação. Duas palavras muito sérias, né? Mas que nós espíritas entendemos perfeitamente o significado delas. Então nós vamos ler o prefácio. Vamos, Guilherme. Quando o motivo de aflição nos chega, se procurarmos a sua causa, muitas vezes a encontraremos nas consequências de nossa imprudência, da nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Nesses casos, só devemos atribuí-la a nós mesmos. Então, porque a pessoa passa por um momento difícil, né? E sempre ela se pergunta, por que eu estou passando por isso? E aí ele está dizendo aqui, temos que encontrar o motivo disso, já que nós estamos procurando, vamos encontrar nas consequências de ou uma imprudência nossa, uma coisa que fizemos no momento de rebeldia, né? Ou da nossa imprevidência, né? A gente não pensar nas consequências daquilo que eu estou fazendo. Se a consequência vai ser boa para mim, se vai ser boa para o meu próximo. Se a causa de uma infelicidade é independente de qualquer participação nossa, trata-se de uma prova para esta vida, ou da expiação de uma falta cometida em uma existência passada. E neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porquanto nós sempre somos punidos naquilo em que pecamos. Capítulo 5, itens 4, 6 e seguintes. Esses itens 4, 6 e seguintes são as causas atuais das aflições. Quando a gente for lá no capítulo 5, nós vamos encontrar isso. Então ele está dizendo, se a causa do meu sofrimento, da minha infelicidade,
não é, eu acho que eu não tive culpa de uma, que é o que a gente fala, né? Mas eu não estou fazendo nada de errado. Pelo menos essa encarnação, que eu me lembre, a gente sempre diz isso. Aí ele diz, então vamos procurar numa vida passada. Só pode ser feita cometida numa existência passada. E nesse último caso, a natureza da expiação nos faz conhecer a natureza da nossa falta. Porque nós sempre somos punidos por aquilo em que pecamos. Então, se a gente perdeu um ente querido, muito amado e que nos fez sofrer muito, só pode ser que em outra encarnação eu fui negligente naquele sentido, com aquele amigo, com aquele parente, com aquela pessoa que nessa encarnação veio muito próximo a mim e que eu senti muito a sua falta. Mas que jamais a gente possa imaginar que a gente vai passar por uma prova ou por uma expiação e que somos coitadinhos, não merecíamos passar por isso, né? Somos sempre punidos naquilo em que pecamos. Nos sofrimentos que nos afligem, geralmente só vemos o mal presente e não as consequências posteriores favoráveis que eles podem trazer. Então, é interessante, eu sempre lembro disso, né? Quando meu filho desencarnou, foi assim um levante na família, foi todo mundo para a casa espírita. Quem já era, mas que não era muito adepto, quem não era adepto, que ficou, foi assim foi uma morte súbita, uma coisa sem uma causa assim, aparente, uma coisa de repente, e que levou todo mundo, deu um susto em todo mundo. Então fomos todos para a casa espírita. O que isso nos lembra? O capítulo do Evangelho que nos fala do mal e o remédio. E é o que ele está dizendo aqui, né? Nos sofrimentos que nos afligem, geralmente só vemos o mal presente e não vemos as consequências que podem ser favoráveis. Porque aí a gente vai para a casa espírita e o que acontece? A gente passa a ler, passa a estudar, passa a orar mais, passa a trabalhar mais e melhor, ter mais noção da responsabilidade da nossa vida, porque a doutrina espírita nos favorece tudo isso, ela vai nos alertando o tempo todo. Então, todos os meus familiares que entraram para a casa espírita e que estão até hoje, todos eles, para eles foi um grande remédio. Porque até ali estava todo mundo vivendo bem, não tinha acontecido nada de tão importante, de grave, aí de repente vem, né, como se diz, puxar o nosso tapete, aí todo mundo procura a casa espírita. Frequentemente, a consequência de um mal passageiro é o bem, como a cura de um doente é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para obtê-lo. Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam levadas em conta e que estas palavras de Cristo sejam aplicadas a nós. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Ver capítulo 5, item 18. Capítulo 5, item 18, é o bem e mal sofrer. É a maneira como a gente encara as dificuldades. Tem gente que encara as dificuldades com serenidade, então ela está sofrendo bem. E tem gente que encara as dificuldades com revolta, querendo culpar sempre outra pessoa, então ela vive mal o sofrimento dela. É isso que o capítulo 5, item 18, vai nos falar. Mas quando ele diz aqui, em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, que a gente entenda que não estamos passando pela própria inspiração, porque Deus quer. Não, apenas Ele aponta o momento da gente passar por aquela expiação, ou por aquela prova. Ele apenas vê o melhor momento. E aí ele diz aqui, que suportar com coragem já é o atributo, né, a vantagem que Ele nos dá. Principalmente nós espíritas que estamos estudando isso, né? E que aí essas palavras sejam aplicadas a nós. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Aqueles que sofrem são bem-aventurados, são felizes, porque enquanto a gente sofre, nós estamos pagando dívidas. E enquanto a gente sofre, temos que procurar não fazer mais dívidas. E entender, estou passando por isso porque devo alguma coisa. Espiritualmente, moralmente, então estou passando por esse sofrimento. É melhor passar pelo sofrimento do que causar sofrimento no nosso próximo ou a nós mesmos, quando a gente não cuida bem do nosso corpo, né?
Quando a gente não presta atenção na razão do nosso viver, a gente nós somos muitas vezes causas do nosso próprio sofrimento. Bom, aí o 31, 32, 33 são as preces ligadas a esse motivo, ato de submissão e de resignação. Conforme combinamos, não vamos analisar as preces, e isso fica por conta nossa no momento em que precisarmos na nossa vida. A gente abre o Evangelho, capítulo 28, que a gente acha lá. Então vamos para o 34, que foi no perigo iminente, que o Guilherme já leu, mas vamos dar uma outra lida, porque é muito importante o 34. Pelos perigos que passamos, Deus nos lembra a nossa fraqueza e a fragilidade da nossa existência. Isso lembrando que tolo é aquele que é vaidoso, que é orgulhoso, porque todos nós somos fracos e frágeis, porque estamos num planeta de provas e expiações, somos espíritos ainda muito imperfeitos, então somos fracos e frágeis. Então Deus sempre nos lembra isso. Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos e que ela está presa por um fio que se pode romper no momento em que menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém, pois tanto o importante quanto o humilde estão submetidos às mesmas alternativas. Tanto o importante como o humilde, pois né? Você está dentro de um veículo, seja terrestre, seja avião, a pessoa que está trabalhando ali é humilde, o passageiro pode ser uma pessoa importante, mas se acontece um acidente, os dois vão juntos na mesma hora. Então, é isso aí que ele está dizendo, né? São submetidos às mesmas alternativas, às mesmas circunstâncias. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que, na maior parte das vezes, essas consequências, caso ocorresse, seriam a punição de uma falta cometida ou um dever não cumprido. Isso aí, olha só que coisa. A gente está só falando em falta, mas quando a gente não cumpre com o nosso dever, é uma falta muito grave também, né? Por exemplo, o pai e mãe vem de Deus aquele espírito para ele educar, para ele orientar, e eles falham, eles não dão importância àquilo que é uma missão, deixa de cumprir com o seu dever. O profissional que resolveu trabalhar naquilo ali, está ganhando um salário por aquilo ali, e ele não trabalha com afinco, com dedicação, está deixando de cumprir com o seu dever. E muitas vezes a gente sabe de pessoas que têm uma posição até razoável e de repente ela perde aquilo. Ela fica desempregada, aí fica assim, mas eu não sei, me demitiram por causa da minha idade, por causa disso, por causa daquilo. Não, ele perdeu o emprego muitas vezes, isso não é sempre, nunca a gente pode dizer que é sempre, muitas vezes é porque ele foi negligente, ele não cumpriu com seus deveres, então perdeu a oportunidade que estava tendo. Então é isso que ele está mostrando aqui. Então nós somos punidos por falta que cometemos ou pelo não cumprimento do dever. E aí a gente tem que fazer a nossa avaliação da nossa vida, que deveres que nós temos que cumprir. Cada um de acordo com o seu trabalho, com a sua profissão, com a sua situação na vida, a sua situação na família, que deveres temos que cumprir. Olha, o 35 é a prece, o 36 é a ação de graças por haver escapado de um perigo. De vez em quando a gente passa com uma situação dessa, né? A gente é o ônibus que bate, é a gente que está dirigindo leva uma fechada, é um acidente dentro de casa, não é? A pessoa, uma vez eu fui molhar uma planta e o banco quebrou. A minha felicidade foi que eu caí em pé. Não aconteceu nada, mas poderia ter acontecido, uma coisa mais grave. Então, ação de graça por haver escapado a um perigo, que pode ser um perigo pequeno, uma situação dentro de casa que o banco quebrou, mas pode ser um perigo na rua, de um assalto, uma coisa mais grave, né? Então, vamos ver o prefácio número 36. Pelo perigo que passamos, Deus nos mostra que podemos, de um momento para o outro, ser chamados a prestar contas do emprego que demos à nossa vida. Ele nos aconselha, assim, a refletir sobre as nossas ações
e a nos corrigirmos. Olha que coisa interessante, né? Pelo perigo que passamos, porque nós estamos expostos. Tanto a gente pode em casa, por uma falta de atenção, deixar um bico de gás aberto, não é? Deixar uma torneira aberta e sair. Qualquer coisa que se faça, deixar um cabo de panela de água fervendo, um cabo de panela para fora do fogão, eu posso causar um perigo para mim ou para quem estiver junto comigo, seja criança, seja adulto, né? Então, estamos sempre expostos. Então, é por isso que ele diz, precisamos refletir sobre as nossas ações e nos corrigirmos. Estamos cansados de saber que não se pode botar uma panela d'água para ferver com o cabo para o lado de fora do fogão. Mas a gente está cansado de chegar numa casa e ver que a água está fervendo e o cabo está para o lado de fora. As pessoas custam a aprender. Às vezes só aprendem quando sofrem um acidente, não é? Quando passa por uma situação de perigo. Mas ele diz aqui, Deus nos mostra que podemos, de um momento para outro, ser chamados a prestar conta do emprego que demos à nossa vida. O emprego que demos à nossa vida, quer dizer, como é que eu estou levando a minha vida? Eu estou raciocinando sobre os meus deveres, eu estou raciocinando como eu devo me comportar nesta ou naquela situação, se Deus está contente com as minhas atitudes, com as minhas palavras, ou se eu estou decepcionando. Então ele está mandando aqui, que a gente vai prestar conta do emprego que demos à nossa vida. A vida é um presente. A gente abre o Zap de manhã no telefone, está cheio de mensagens. Acordamos, a vida é um presente. Mas é um presente de Deus. E aí é uma coisa muito séria, né? Eu tenho que pensar o que eu estou fazendo da minha vida. É isso que ele está lembrando aqui. Então, após a gente escapar de um perigo, nós temos que fazer a nossa prece e agradecer muito a Deus, né? Então, o 37 é a prece. O 38 é a oração no momento de dormir. É muito interessante isso, né? Essa semana, conversando com uma pessoa, a pessoa diz assim para mim, mas eu tenho sonhos tão estranhos que não tem nada a ver. Eu digo, olha, a gente tem porque a gente guarda as impressões do que a gente passa durante o dia, né? Ou os pensamentos que nós temos muito fixados na nossa mente, né? De coisas que a gente gosta ou que não gosta, e isso influencia na hora de dormir, na hora do sonho. Mas o Evangelho tem a prece que a gente tem que fazer na hora de dormir, que a gente deve fazer. A gente tem que se preparar para dormir. Como a gente sabe, não podemos ter uma conversa estranha, briguenta, a gente não deve ver um filme de violência, a gente deve se acalmar um pouco e fazer a oração antes de dormir, que nós vamos ver. Vamos ver o prefácio do 38, no momento de dormir. O sono é o repouso do corpo. O espírito, porém, não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos físicos estão adormecidos, a alma, em parte, se desliga da matéria e desfruta das suas faculdades de espírito. Olha que coisa interessante, né? A gente saber o corpo físico, ele é que fica cansado. A gente trabalha o dia inteiro, faz um esforço grande, o corpo está cansado. O espírito não está cansado. Então, quando a gente dorme para relaxar e para descansar o corpo, né, o espírito se desprende, é o que está dizendo aqui. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e das forças morais. Das forças morais, vamos ver por quê. Enquanto o corpo recupera as energias que perdeu durante as atividades do dia, o espírito vai se retemperar entre outros espíritos e dali retira do que viu, do que percebeu e dos conselhos que lhe dão as ideias que, ao acordar, ele recupera em forma de intuição. Olha que coisa interessante. Enquanto o corpo recupera as energias, porque estava cansado, o espírito vai se retemperar entre outros espíritos. Por isso que nós temos que fazer a oração antes de dormir, para que meu espírito busque bons espíritos que possam me aconselhar, me acalmar, me equilibrar. Nós não podemos dizer, estou com sono, bate na cama e dorme. Não, né? Porque nós somos corpo e espírito. Temos que cuidar dos dois. Então, lendo isso aqui, a gente está vendo, né? O espírito se desprende. Para onde que ele vai?
Então eu tenho que pedir a Deus, aos bons espíritos, ao meu anjo da guarda, que encaminhe o meu espírito para que ele se encontre com bons espíritos, para que ele possa se retemperar, ou seja, para que ele possa aprender coisas boas, né? Para que ele possa se acalmar. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro restituído momentaneamente à liberdade. Por que a gente diz isso? Porque enquanto a gente está encarnado, o corpo o espírito está prisioneiro desse corpo, né? As bobagens que eu faço com o meu corpo, seja com vícios, seja de outras maneiras, eu estou abalando o meu espírito. Então, o espírito é prisioneiro desse corpo. Então, ele diz aqui, é o retorno temporário do exilado, do presidiário, à sua verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, é o prisioneiro restituído momentaneamente à sua liberdade. E é muito interessante que a gente preste atenção nos nossos sonhos, né? Pessoas que dizem assim, eu não sonho, mas é porque quando acorda, não para um pouquinho, faz a sua prece, agradece a Deus pela noite de sono, agradece a Deus por mais um dia, que você vai lembrar do que sonhou, porque o espírito viajou, ele se desprendeu, mas a pessoa muitas vezes acorda, mete o pé no chinelo e já vai à luta. E a gente tanto tem que se preparar para dormir, como a gente tem que acordar de uma maneira mais tranquila. Quem trabalha, quem tem que acordar cedo para trabalhar, tem que pensar nisso, que tem que botar o relógio para despertar 5 minutos antes, porque é um tempinho pouco, 2, 3 minutinhos só, que a gente faz uma oração para começar o dia bem. Que quando a gente fala isso com uma pessoa até mais jovem, diz assim, mas eu acordo já em cima da hora para trabalhar. Mas bota o relógio, ao invés de 5 horas, bota 5 para as 5, para dar tempo de sentar na cama, respirar fundo, agradecer a Deus pela noite de sono, e pedir que o seu anjo da guarda lhe acompanhe durante aquele dia. Com certeza o dia vai ser muito melhor quando a gente começa a ter esses hábitos, né? Acontece, porém, como no caso do prisioneiro perverso, que nem sempre o espírito aproveita esse momento de liberdade para o seu adiantamento. Se ele tem maus instintos, em vez de desejar a companhia dos bons espíritos, procura dos que são semelhantes a ele, e vai visitar os lugares onde pode seguir livremente as suas tendências. Então, tem espíritos bondosos e tem espíritos, como ele diz aqui, os espíritos perversos. Esses vão procurar os amiguinhos dele, não é? Assim como nós, aqui encarnados, a gente se aproxima das pessoas de quem a gente gosta, que são pessoas que têm os mesmos ideais, as mesmas ideias que a gente, tem afinidade com a gente, a pessoa que tem muito defeito, ela vai buscar aqueles semelhantes. Então, o defeito é do espírito. Então, ele quando dorme, aquele espírito vai buscar os semelhantes a ele, né? Que aquele que se ache consciente dessa verdade eleve o seu pensamento no momento em que sente o sono aproximar-se e peça a ajuda dos bons espíritos e daqueles cuja lembrança lhe é querida, para que venham se reunir a ele durante o breve tempo que lhe é concedido. Ao acordar, ele se sentirá com mais forças contra o mal e mais coragem contra a adversidade. Isso aí. O 39 é a prece, que nós vamos ler porque a gente tem que decorar essa prece, né? Essa prece é bem pequenininha e ela é para ser decorada. Não é para a gente, na hora de dormir, rezar como se reza. Pai nosso, não seja santificado seja o vosso nome. Não é isso não. É para falar palavra por palavra, sentindo. Lê, Guilherme, o 39, que é a prece. Minha alma vai se encontrar por alguns momentos com outros espíritos. Que aqueles que são bons venham junto a mim e me ajudem com os seus conselhos. Meu anjo guardião, faz que ao acordar eu conserve uma impressão durável e salutar desses momentos. Não é pequenininha? É bem pequenininha, é só a gente decorar. Podemos dizer a mesma coisa com as nossas palavras, né? Eu tenho essa prece decorada, mas que a minha mãe me ensinou, com outras palavras, mas é exatamente isso aqui. Mas eu não sei de onde de que evangelho que ela pegou, que tem um pouquinho, a arrumação das palavras é um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Vai ver fruto da intuição, né, dona? Isso, é.
Bom, o item 40, prevendo a morte próxima. A gente não está muito preocupado com isso não, mas a gente nunca sabe, né? Pode não ser a nossa, mas pode ser de outra pessoa. Então vamos ler o 40. A fé no futuro, a elevação do pensamento durante a vida em direção aos destinos futuros, colaboram para o rápido desligamento do espírito, enfraquecendo os laços que o prendem ao corpo, porquanto, frequentemente, a vida corporal ainda não está extinta e a alma, impaciente, já alçou seu voo em direção à imensidade. É interessante isso, né? Como essas questões que a doutrina espírita nos alerta. A fé no futuro, a elevação do pensamento, procurarmos fazer as nossas orações quando acordamos, quando vamos dormir, antes de sair de casa para resolver qualquer coisa, antes de sair de casa para ir ao médico, elevar o pensamento, né? Então, eles colaboram para o nosso equilíbrio. Esses hábitos colaboram para o nosso equilíbrio. E no caso aqui, que está falando de próxima à morte, esses hábitos favorecem ao desligamento. E tanto nosso como de um próximo nosso. Há pessoas que estão hospitalizadas, estão agonizando, e o parente está ali em volta chorando, chorando, chorando. Em vez de fazer uma prece, em vez de levar o evangelho e ver a prece que eu tenho que ler naquela hora, para ajudar aquele espírito a ele sair daquele cativeiro. Que chega um momento que o espírito quer se libertar. Está ali sofrendo no leito de hospital, ele quer se libertar. Mas às vezes as pessoas que estão em volta não entendem. Aí o apego àquele corpo ali não permitem que aquele espírito se desprenda. E é isso que ele está falando aqui. Ao contrário, no homem que concentra todos os seus pensamentos nas coisas materiais, esses laços são mais fortes. A separação é penosa e dolorosa, e o despertar no além-túmulo é pleno de perturbação e ansiedade. Quando quem está moribundo, se ele ainda estiver lúcido e ele ainda estiver muito ligado aos apegos dele, com quem que eu vou deixar isso, com quem que eu vou deixar aquilo, o que é que vão fazer da minha casa, o que é que vão fazer dos meus negócios, ele custa se desprender. Mas vai ter um momento que ele vai ter que ir. Chegando no plano espiritual, o que acontece? Momentos de perturbação e de ansiedade. O período de perturbação dele é prolongado devido aos pensamentos que ele tinha antes de desencarnar. Pensamento é coisa séria. Essa passagem aqui faz uma alusão ao sono, né? É como um homem que dorme, preocupado com seus afazeres e os seus interesses materiais. Quando ele acorda, ele não teve uma noite de sono. E não repousou. Não repousou. Né? Acorda completamente da mesma forma. Parece que já acorda cansado. Né? Não fez o que tinha que fazer. Então, o 41 é a prece, que é uma prece até bem longa, porque é importante de se preparar, né? Se preparar para o desencarne, tanto nosso como de quem convive conosco. Agora vamos para o item 3, que são as preces pelos outros. Até agora nós estamos fazendo para nós. Agora as preces que dirigimos aos outros, que é o item 42. Para o lado material, para o lado material. E é tão bom quando a pessoa... tivemos uma amiga que estava hospitalizada e ela, tranquilamente, ela nem era espírita, e ela virou para mim e falou assim: eu já conversei muito com Deus, eu estou pronta para ir, porque eu estou aqui, não está me adiantando nada, ainda estou dando trabalho aos meus familiares, porque as filhas saíram do trabalho, cada noite era uma que ia dormir com ela no hospital. Ela disse: eu estou pronta para ir. Eu acho que eu indo, eu vou deixar de dar trabalho, de ocupar todo mundo que está à minha volta. Dali a 3 dias, o genro dela me ligou e falou: ela desencarnou. Quer dizer, a pessoa estava bem,
Estava plena ali, ela estava consciente. Lucidez, né? A lucidez dela. Lucidez e uma compreensão profunda do próprio sentido da vida. Do né? próprio sentido da vida. Ela não tinha apego. Para que continuar ali, né? Então vamos lá. Por alguém que está em aflição, é o item 42. Se, no interesse do aflito, a sua prova deve seguir o seu curso, ela não será abreviada pelo nosso pedido. Quer dizer, pelo pedido dos espíritos, né? Que a gente pede aos espíritos que ajudem. Pedir para ajudar aquela pessoa não tem nada de errado, é uma caridade que a gente faz. Agora, ou ele vai ser ajudado naquele momento ou não. Os bons espíritos decidem, porque às vezes a prova que você tem que passar. Não pode mudar o curso, né? Mas seria impiedoso se o desencorajássemos, porque o pedido não foi atendido. Além do que, embora a prova não tenha cessado, pode-se esperar obter alguma outra consolação que modere a sua amargura. Então, é a nossa prece ajudando aquela pessoa que está... Esse item aqui é prece pelos outros. Então, estamos rezando para os outros, não é isso? Então, a prece que a gente faz, pedindo aos espíritos que abrande a aflição daquela pessoa, é uma prece muito bendita, é um gesto de caridade. Agora, a aflição dela vai diminuir ou não, dependendo do que ela tenha que passar. A gente sempre paga por aquilo que pecou, né? Acabamos de ler sobre isso. O que é verdadeiramente útil para aquele que se encontra em aflição é a coragem e a resignação, sem as quais o que ele sofre não terá nenhum proveito para si, porque será obrigado a recomeçar a prova. Isso é importantíssimo, né? Verdadeiramente útil para quem está em aflição é ter coragem para enfrentar o momento de aflição e ter resignação, porque tudo é passageiro, nada é para sempre. Então, no momento você está passando por um sofrimento, por uma dor, mas aquilo vai passar. Às vezes termina uma dor de um jeito e vem outra de outro jeito, mas é o que a gente precisa passar. Temos que entender qual é o objetivo de estarmos aqui no planeta Terra. Não estamos aqui veraneando, ninguém está aqui fazendo veraneio. Nós estamos aqui para isso, para estudar, para aprender, para passar pelas provas, né, pelas circunstâncias difíceis da vida, tudo para a gente tirar dali uma lição. É um método educativo que Deus nos dá, né? Então, coragem e resignação. Sem isso, o que você sofre não trará nenhum proveito. E nós temos que tirar um proveito do sofrimento, da dor que a gente passa. Seja ela dor física, seja ela uma dor moral, eu tenho que entender por que eu estou passando por aquilo. E a doutrina espírita é boa por isso, porque ela tem as explicações. Portanto, é para esse objetivo, principalmente, que é preciso dirigir nossos esforços, seja apelando aos bons espíritos para que venham em sua ajuda, seja levantando o moral do aflito com conselhos e encorajamentos, seja, por fim, ajudando-o materialmente, se isso for possível. A prece, nesse caso, pode também ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa uma corrente fluídica para fortificar o seu moral. isso. Pelo capítulo 5, itens 5 e 27, e os itens 6 e 10 do capítulo 27. Então, o capítulo 27 é falando sobre a eficácia da prece. A prece é sempre muito bem-vinda, né? E o capítulo 5 que vai falar das causas atuais das aflições. O item 27 fala se a gente deve pôr fim às provas do nosso próximo, né? Nós temos de deixar que a prova transcorra e que a gente... É como um aluno na escola. Ele tem que fazer a prova para ele passar de ano. Ele não pode passar de ano sem fazer a prova, porque a prova é que vai medir o que ele aproveitou e o que ele não aproveitou. Então, as nossas provas são a mesma coisa. É para provar se nós estamos agindo corretamente, dentro das leis de Deus, ou se eu estou vivendo de qualquer maneira, né? Deixando a vida me levar, como diz a música, né? Mas ele diz aqui, olha, precisamos dirigir os nossos esforços, apelando sempre para os bons espíritos, para que eles venham em nossa ajuda.
fazendo uma prece. Eu tenho uma pessoa amiga que está passando por uma situação difícil, eu faço a minha prece pedindo para que ela seja atendida. É uma caridade quando a gente reza por alguém, né? Ele diz aqui, seja levantando o moral do aflito, dizendo para ele, não, mas você foi assim, você foi muito bom trabalhar com você, foi muito bom, foi uma felicidade muito grande ter você como amigo, como irmão, como tio, como filho, seja o que for, seja levantando o moral do aflito, com conselhos e encorajamentos, seja, por fim, ajudando materialmente. Porque às vezes a pessoa está precisando de outra coisa, é de um remédio, é do tratamento, e que ele não tem condições de custear aquilo. Então, se a gente tem condições, vamos ajudar, vamos fazer, né? A prece pode também ter um efeito direto, dirigindo sobre a pessoa uma corrente fluídica. E eu penso, ter sempre, o que é uma corrente fluídica? Eu não posso saber que eu tenho uma pessoa que está doente, que está hospitalizada, ou está passando por uma aflição qualquer de desemprego, e eu dizer assim, tá vendo? Está passando por isso, sabe por quê? E aí começa a contar coisas ruins daquela pessoa. Eu tenho que tenho que formar uma corrente fluídica do bem. Eu tenho que desejar que aquela pessoa que está desempregada, que ela arranje um emprego, que aquela que está acamada, que ela melhore e se levante. Sempre um pensamento positivo em direção ao nosso próximo. E isso é importantíssimo. É mais uma maneira da gente fazer a caridade. E quando a gente critica, a gente fala mal, a gente está enviando uma corrente fluídica negativa. E que de repente, a pessoa lá diz assim, hoje eu estou com uma dor de cabeça, não sei o que é. De repente, antigamente era assim, a orelha está quente, alguém está falando mal de mim. Isso é no meu tempo. A orelha está quente, alguém está falando mal de mim. Mas não é só a orelha quente, não. Às vezes dá uma dor de cabeça, dá uma dor no pescoço, dá um mal-estar no estômago. É a corrente fluídica negativa que alguém está enviando. Aí, se você desconfiar, faz uma prece. Vamos fazer uma prece. Eu mesmo tenho um exemplo, quando meu filho era bem pequenininho, a gente se encontrava regularmente com uma pessoa muito negativa. E a negatividade dela não vinha para mim, mas vinha para ele, que tinha meses. Então, ele tinha febre, ele chorava muito. E aí, eu conversando com a minha mãe, a experiência da minha mãe, ela disse assim, você está se encontrando com alguém muito negativo. E frequentemente, então, antes de se encontrar, faça uma oração e peça a Deus para ajudar aquela pessoa, para desviar o pensamento dela para cima de você. Não está pegando em você, mas está pegando nele, que é criança, frágil, e sentir as consequências. E isso surtiu um efeito espetacular. Fiz isso, fui fazendo, e aquela negatividade da pessoa foi abrandando a ponto do meu filho não ter mais o mal-estar que ele tinha. Está vendo como acontece isso? Como o pensamento tem poder, né? Então, vamos ter pensamentos bons, para que o poder do bem supere qualquer coisa. O 43 é a prece. Vamos para o 44, que é a ação de graças por um benefício concedido a outra pessoa. É quando a gente se sente feliz de ver a felicidade do outro, né? Vamos ver o prefácio. Aquele que não está dominado pelo egoísmo, sente-se feliz pelo bem que o seu próximo recebe, mesmo que não o tenha solicitado por meio da prece. Que coisa boa, né? Eu já vi gente ver o outro sendo promovido e dizer assim, é bom para ele. Né? Bom para ele, melhor para ele. Como que diz, devia ter sido eu, mas não fui eu, foi ele. Mas ele está dizendo aqui, aquele que não está dominado pelo egoísmo, ele se sente feliz com a felicidade do outro, né? Olha, fulano melhorou, não está mais no hospital, foi para casa, está bom. Que bom mesmo, graças a Deus que o fulano melhorou, né? Porque uma coisa importante a gente lembrar, quanto mais a gente for cercado de pessoas felizes, mais feliz a gente é, né? Por isso nós temos que pedir pela felicidade do nosso próximo, para que a gente sinta o reflexo, que a gente, quando se encontra com uma pessoa que está bem, que está equilibrada, aquilo faz um bem enorme para a gente. E quando a gente se encontra com uma pessoa que está desequilibrada, a gente sente a reação. Porque quando você pergunta assim, como vai? Não estou nada bem. E aí começa a despejar o desespero, não é?
O 45 é a prece, e vamos para o 46, que é prece pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Se a gente pensar bem, a gente também não tem assim tanto inimigo, né? A gente tem gente que não pensa igual a gente. Tem gente que não gosta da maneira da gente viver, do que a gente fala, não aceita muito. Inimigo não é tanto, mas de repente, se tem inimigo, Kardec se preocupou com isso e colocou um item aqui dedicado a isso. Então vamos ver o que Kardec nos diz. O item 46. Disse Jesus: amai os vossos inimigos. Estas palavras são o que há de mais sublime na caridade cristã. Entretanto, ao pronunciá-las, Jesus não quis dizer que devemos ter pelos inimigos a ternura que temos pelos nossos amigos. Ele nos diz, por essas palavras, para esquecer suas ofensas, perdoar-lhes o mal que nos fazem e, em troca desse mal, oferecer-lhes o bem. Além do mérito que essa conduta traz aos olhos de Deus, ela mostra aos homens a verdadeira superioridade. Muito bom, né? Capítulo 12, itens 3 e 4. O capítulo 12 é justamente esse, amai os vossos inimigos. Os itens 3 e 4 é retribuir o mal com o bem. É difícil? Muitas vezes é, mas não é impossível. Todos nós podemos retribuir o mal com o bem. Então, quando a gente está sabendo que quando acabarmos aqui o Evangelho, capítulo 28, a gente vai voltar lá para o início do Evangelho. Né? O curso do Evangelho é assim, não, porque a gente vai a vida inteira. O meu livro está amarelinho, velhinho, e ainda tem coisas que eu leio aqui que eu digo, eu não tinha prestado atenção nisso. Então, por isso que a gente tem que fazer e refazer, que o Evangelho é muito importante nisso, né? Então, ele diz que amai os vossos inimigos são as palavras de sublime, mais sublime caridade cristã. O que é amar o inimigo? Aí, quando ele manda a gente ver o capítulo 12, é que quando nós estudamos o capítulo 12, Kardec foi muito lúcido, né? Ele disse, eu não posso dar no meu coração o mesmo lugar que eu dou para um amigo. Porque se o outro é meu inimigo, a gente sempre fica com o pé meio atrás, né? Fez uma vez, pode fazer outra, então eu tenho que ter mais cuidado, ser mais observador. Eu não posso me entregar de corpo e alma, como a gente faz com um amigo, que a gente confia plenamente. Então, Kardec é muito lúcido com relação a isso. Mas eu não tenho que ter raiva, eu não tenho que ter ressentimento, eu não tenho que ter desejo de vingança, eu tenho que desejar o bem para ele. Aquela pessoa cometeu o mal com relação a mim, porque ela não sabe ainda as coisas que eu sei. Se ela já tivesse estudado o que eu estudei, não teria feito isso. Mas eu, no passado, eu fazia as mesmas coisas que ela, quando eu não sabia as coisas que eu sei hoje. É isso que a gente tem que entender. A gente também já foi bem pior do que a gente é hoje. É que a gente é regido pela lei do progresso, que é uma lei divina, e a gente vai progredindo, melhorando moralmente, espiritualmente, e chega a um ponto que a gente não quer mais o mal de ninguém. Mas quem ainda está na caminhada lá atrás, ainda está pensando no mal para o outro, ainda tem inveja, ainda tem egoísmo. Mas aquela pessoa também vai progredir como eu estou progredindo. E muitas vezes até ele vem e ainda passa à minha frente na caminhada. Né? É isso que nós temos que entender. O 47 é a prece. Vamos para o 48. Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Não desejar o mal aos seus inimigos é ser caridoso apenas pela metade. A verdadeira caridade é desejar-lhes o bem e nos sentimos felizes com o que lhes acontece de bom. Então, olha, não desejar o mal é ser caridoso apenas pela metade. Não, eu não desejo mal para aquela pessoa, não. Não desejo mal. Eu não desejo mal, mas também não faço nada por ela. Eu quero que ela se arranje. Isso está dizendo aqui, é a caridade pela metade. A verdadeira caridade é você chegar para o inimigo e desejar o bem para ele. E aí a gente fica pensando, aquilo que nós acabamos de falar, quanto melhor, quanto mais bem ele tiver,
Bem que eu digo calma, ser paciente, é ser uma pessoa pacífica. Quanto mais ele tiver, menos mal ele vai me fazer. Por isso que eu tenho que querer o bem daquelas pessoas, para que elas também não me retribuam com o mal. Quando a gente está bem equilibrado, a gente não está preocupado com quem está mal. Então, a gente tem que desejar o bem de todos. Desejar o bem de todos. Então, ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Ele conseguiu uma melhora na vida dele? Que ótimo. Deus é bom, Deus é Pai. Não é isso? É o mesmo capítulo 12 que é amar o inimigo, né? E o 49 é a prece. Vamos para o 50. Agora, pelos inimigos do espiritismo. Que pena, né? Que pena que ainda tem gente que critica, diz assim, você é espírita, o que você faz lá? Né? Eu digo assim, eu estudo muito. Eu só falo isso, não é verdade? O espírita estuda, e estuda obras espíritas, que nos melhoram cada vez mais, né? Então, vamos lá. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Serei felizes quando os homens vos encherem de maldições e vos perseguirem, e vos disserem fatalmente toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus, visto que assim perseguirão os profetas que existiram antes de vós. Isso. Mateus, versículo 6, 10, 11 e 12. Bom, deu outro. Não temais, pois, os que matam o corpo e não podem matar a alma, mas matei antes aqueles que podem lançar no inferno a alma e o corpo. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Quando a gente estudou o Evangelho lá no início, pelo capítulo 5, nós analisamos muito bem essas bem-aventuranças. Toda vez que fala bem-aventurado, é uma bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, a pessoa entra com um processo qualquer na justiça para ganhar um benefício e não ganha. Às vezes vê um outro que não precisava tanto e ganha, mas ele conhece alguém importante lá dentro, então passou a perna, e a gente fica naquele sofrimento, naquele egoísmo, naquela inveja. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Todos nós seremos saciados, quando merecermos, quando fizermos por onde ser saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino do céu. Amor da justiça é a gente amar a justiça, é a gente querer ser correto, é a gente querer, não é justiça só para mim, não, é justiça para todos. Essa semana, conversando com um rapaz que é advogado, ele estava dizendo, você vê pessoas que estão num sofrimento enorme, trabalharam a vida inteira com salário mínimo, está doente, está idoso, e a justiça não dá a aposentadoria daquela pessoa, leva um tempão enorme. Tem gente que morre antes do resultado Então, o advogado que luta por isso, ele sofre junto com aquele cliente, porque ele vê que a pessoa está indo embora e não está recebendo o benefício merecidamente. Trabalhou uma vida inteira, ganhando pouco, que trabalho braçal é muito cansativo, né? E a pessoa não recebe porque a justiça nossa é lenta mesmo. Então, a pessoa, já aconteceu isso, dele perder clientes, morreram antes de vir o resultado. Então, bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque muita gente não entende. Diz assim, morreu porque tinha que morrer, eu também estou esperando há não sei quanto tempo. Como se uma coisa compensasse a outra, não é? E sereis felizes quando os homens vos encherem de maldições. Aí diz, que isso? Eu vou ser feliz quando me encher de maldição? Quando me perseguir? Quando disserem falsamente todo mal contra... É porque melhor eu receber as coisas ruins do que eu fazer coisa ruim.
Se eu faço uma coisa ruim hoje, se eu amaldiçoo alguém, se eu distrato alguém, eu vou receber a punição lá na frente. Agora, se eu estou recebendo, eu estou sendo punido agora, mas lá na frente eu vou ser mais feliz. Que a gente sempre pense nisso. O que eu estou passando hoje, eu tenho que passar com resignação, porque minha recompensa virá depois, porque Deus é justo, Deus é Pai e é bom, certo? E ele diz assim: alegrai-vos então, porque uma grande recompensa vos está reservada nos céus, visto que assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Os profetas, Jesus, coitado, foi crucificado. Ele fez alguma coisa de errado? Mas foi o erro dos homens, a ignorância dos homens naquela época que provocaram aquilo. Certo? Então, que a gente pense sempre, se Jesus passou por aquilo, por que eu não posso passar por uma dor física? Por que eu não posso passar por uma dor moral? E Jesus não tinha dívida nenhuma para pagar, e nós temos, né? Nós ainda não atingimos um grau de perfeição a ponto de não ter dívida nenhuma, certo? Muito bem. Tem o 50 é a passagem dos evangelhos, o 51 é o prefácio. Vamos ver o prefácio? De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que compreende também a liberdade de consciência. Reprovar energicamente aqueles que não pensam como nós é reclamar essa liberdade apenas para si e recusá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Que interessante isso, né? De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar. O que é inviolável? É uma coisa que a gente não tem facilidade para ver, né? Eu não sei o que a Carmen está pensando ali, né, Carmen? Você também não sabe o que aquelas companheiras lá atrás estão pensando. A gente olha assim, mas não sei o que elas estão pensando. É claro que elas estão pensando coisa boa, porque nós estamos no estudo do Evangelho. Mas o pensamento é inviolável. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, reprovar aquele que não pensa como eu é reclamar de uma liberdade que ele tem e que eu tenho. É isso que ele está falando aqui. O pensamento, o pensamento é livre. Ninguém segura. A gente segura as palavras, né? Mas pensamento, de vez em quando, a gente viaja. A gente não diz isso? Ih, viajei. O que é isso? Fui embora, meu pensamento foi longe, né? Persegui-los por sua crença é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de crer no que lhe convém e adorar a Deus como ele entende. Cada um vai escolher a religião onde se sente melhor, onde se sentir melhor. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que se tem mais amor à forma que ao conteúdo, às aparências que à convicção. A renúncia forçada jamais proporcionou a fé. Só pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade está segura de si mesmo. Convence e não persegue. Por quê? Não tem necessidade disso. Não tem necessidade disso. E aí, e a nossa doutrina não diz isso. Fora da verdade, ela não diz isso, né? Ela diz fora da caridade. E você respeitar o pensamento do outro, né, para evitar até um conflito, que às vezes a gente percebe que o que o outro está pensando, está fazendo, está falando, está errado. Mas não é a gente impondo a nossa vontade que a gente vai demovê-lo daquele pensamento. É através do nosso exemplo. Nós temos que ter um comportamento exemplar. Vamos mais um pedacinho. O Espiritismo é uma opinião, uma crença. Mesmo que fosse uma religião, por que não se teria liberdade de dizer que se é espírita? Como se tem antes de dizer que se é católico, judeu ou protestante, partidário desta ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico? Esta crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque a mentira não pode prevalecer sobre a verdade, quando a luz se faz nas inteligências. Porém, se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. Então, o que ele fala aqui? Que o Espiritismo é uma opinião, é uma crença,
É uma opinião de muitos espíritos, não de um espírito só. Kardec não trabalhou sozinho, trabalhou cercado de médiuns valorosos e que recebiam mensagens de espíritos valorosos, né? E ele diz aqui, porque não se teria a liberdade de dizer que se é espírita, como se tem de dizer que é católico, judeu, protestante. Isso hoje em dia mudou um pouquinho, sabe? Até alguns anos atrás, se você fosse assim num ambiente de trabalho, que acontecia de vez em quando o governo mandar um questionário e os funcionários responderem. Qual a sua religião? A grande maioria botava católico. Depois, assim na década de 80, a religião evangélica foi criando corpo e aí nós passamos a ter mais evangélicos. Mas o espírita sempre foi muito tímido, o que não é hoje. Hoje, com muita facilidade, se perguntarem qual é a sua religião, eu digo espírita. E muita gente fala, eu sou espírita. Mas até alguns anos atrás, a pessoa dizia assim, ei, olha só, eu sou católica porque eu fui criada na igreja católica, mas eu estou frequentando um centro. Se não vai mais na igreja, deixou de ser católico. Se está frequentando um centro, se for centro espírita como o nosso, que estuda, ela já vai seguir outra linha. Então, ela vai ter que dizer que ela é espírita. Porque é muito bom ser espírita. E a gente sabe disso, né? Agora, é bom que a gente seja cristão. Esse é o mais importante, né? Lembrar do Cristo, seguir os ensinamentos do Cristo. É isso que vai nos dar uma alavancada na nossa vida. Agora, se dentro do cristianismo eu escolher a doutrina espírita, nós temos a felicidade de ter um mestre como Allan Kardec e outros tantos como Leon Denis, como Ivone Pereira, né? André Luiz, que vão nos esclarecendo cada vez mais com relação à nossa missão aqui na Terra. Isso aqui é importante. Olha, essa mensagem, ela é grande, né? Eu acho que nós não vamos ler ela toda, senão a gente vai correr um pouco. Vamos deixar daqui em diante da perseguição pelo batismo, para a gente, semana que vem, a gente faz ela toda, não é? Semana que vem é dia 22. Depois você me empresta seu lápis, que eu emprestei o meu para o Jorge. Então, semana que vem é 22. 22 do 10. De 23. Obrigadinho. Tá bem? Aí, semana que vem, a gente continua aqui no prefácio dos inimigos do Espiritismo, para a gente dar uma analisada. Somos espíritas, temos que analisar isso, né? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecemos muito, querido Jesus, pela oportunidade que tivemos na manhã de hoje. Iniciamos tão bem o nosso dia. Agradecemos por conhecermos a doutrina espírita, que nos acalma, nos equilibra, nos esclarece, nos anima na nossa caminhada evolutiva. Tudo isso somos gratos, Senhor, muito gratos. E queremos te pedir, Jesus, que neste domingo todos nós possamos manter dentro de nós esse sentimento de gratidão, mas esse sentimento de amor a Ti, a esses espíritos valorosos que trabalham aqui no nosso SEAP, esse sentimento de amor a Deus, nosso Pai. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos queridos, dessa coluna de espíritos que sustentam a nossa casa, e em nome de Deus, de Pai, nosso Pai, de amor, de muito amor para com cada um de nós, é que nós pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.